Muito bem, então a pergunta é por que tantos jovens aderido, ou tantas pessoas têm aderido ao movimento calvinista? Vamos por partes, né? Essa é uma resposta bastante complexa, que provavelmente eu não vou conseguir nessa entrevista esgotar todas as possibilidades, mas uma coisa é muito certa. O primeiro motivo que nós entendemos que tem levado muita gente à teologia reformada, logo à teologia calvinista, é os escândalos que nós temos nos movimentos neopentecostais. Então as pessoas estão cansadas de ver profecias que não se cumprem, estão cansadas de ser exploradas financeiramente, estão cansadas de um evangelho raso, medíocre, que é pregado nessas igrejas. E quando elas chegam numa igreja reformada e elas escutam ali um reverendo muito bem embasado, muito bem estudado, trazendo ali uma mensagem substanciosa, é óbvio que essa pessoa fica encantada. Não há como não ficar, mesmo porque, e aí méritos dos pregadores calvinistas, quando eles pregam o não, quando eles não entram no mérito do calvinismo e eles pregam outros assuntos, são mensagens espetaculares. São mensagens muito bem elaboradas, muito bem concatenadas, são mensagens que realmente atingem o seu objetivo. Eu costumo brincar que todo calvinista, pregando, ele é um arminiano, né? Pregando, ele é um arminiano. Na teoria, ele é um calvinista, né? Na hora que ele vai escrever, na hora que ele vai conjecturar, ele é um calvinista. Mas pregando, ele não prega abertamente o calvinismo, pelo menos a maioria dos que eu conheço. E mesmo porque a teologia reformada não é só calvinismo, né? Ela é muito mais que isso. Então, esse seria um motivo. Então, as pessoas estão cansadas de escândalos, estão cansadas de serem vilipendiadas, estão cansadas de ouvirem essa coisa barata. É muito fácil. Você faz um curso de teologia, por mais simples que seja, depois você vai em umas igrejas dessas ouvir os pregadores. É lastimável. É lastimável. E você não precisa ir muito longe. Você tenta ouvir o Valdemiro Santiago, tenta ouvir o Edir Macedo, né? Tenta ouvir o Agenor Duque. Esses caras não falam coisa com coisa, eles não ligam os pontos. Quer dizer, quando a pessoa começa a conhecer a Bíblia, ela fica cansada disso, ela não aguenta esse tipo de coisa, ela quer ser alimentada espiritualmente. Então, essa é uma questão. Uma outra questão que tem acontecido os pregadores internacionais calvinistas sendo bem divulgados no Brasil, como John Piper, né? O Sproul, Paul Washer e outros aí famosos sendo divulgados no Brasil, as suas literaturas sendo fomentadas, as editoras evangélicas mais, digamos assim, proeminentes são calvinistas, promovem a literatura calvinistas, as literaturas calvinistas. Então, essa conjuntura de fatores. De um lado, escândalo, palavra fraca, espoliação da fé, pouca literatura consistente, e do lado de cá, uma palavra mais concatenada, mais projetada, mais bem preparada, uma literatura mais robusta. Então, nós vemos esse avivamento calvinista. Embora, agora, recentemente, editoras como a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e a editora Reflexão estão trazendo para o Brasil uma gama enorme de teologia arminiana. Então, o reverso vai ser dado, com certeza, logo, logo, já está sendo dado sobre a teologia calvinista, mesmo porque no Brasil 80% dos cristãos são arminianos. E quando você coloca o calvinismo como ele é, nu e cru, sem enfeite, sem chuquinha, sem adesivos, sem adereços, quando você mostra o vinismo de João Calvino para as pessoas não querem aceitar esse tipo de coisa, né? É totalmente intragável, é totalmente inadmissível a cosmovisão do calvinismo. Eu tenho um texto aqui que diz que é do Rei James da Inglaterra, que ele mandou o pessoal assistir o Sino de Dort, e quando eles voltaram e contaram as decisões da Tulip, né, o fechamento da Tulip, ele disse assim: olha, nem se o inimigo tivesse proposto no inferno um projeto para difamar Deus tão bom quanto esse, ele não teria êxito, de tão assustador que é o calvinismo. Eu digo que o calvinismo já foi
rechaçado em 529 no Concílio de Orange, quando a dupla predestinação foi anatematizada, ou seja, foi amaldiçoada pela Igreja. Esse anátema foi decretado nesse concílio, no mesmo concílio que condenou o pelagianismo, condenou também o calvinismo, de João Calvino e de Santo Agostinho, na verdade, né? Então, essa é a questão. Uma outra coisa importante para falar é que dentro da teologia você não escapa de uma das visões. Ou você é um arminiano ou você é um calvinista. Você não é um calviniano, não existe uma possibilidade de ser um pouco de cada coisa, tá certo? Não existe. Você fugir um pouco dos pontos calvinistas, você já é um arminiano, tá ok? Não tem jeito. Ou você aceita o pacotaço do calvinismo, ou quando você tira uma agulha daquele pacote, então os próprios calvinistas vão defini-lo como arminiano. Então não tem jeito. Quero lembrá-los também que dentro da teologia católica existe essa mesma disputa, esse mesmo conflito, atrito teológico, né? Dentro do catolicismo, o calvinismo, vamos assim, anacronicamente falando, é chamado de tomismo e o arminianismo é chamado de molinismo. Então, mesmo numa religião tão bem estruturada e antiga como o catolicismo, também existe esse problema. Por que estou dizendo isso? Porque os calvinistas acusam os arminianos de católicos. Os católicos são arminianos, os protestantes que aderem ao arminianismo estão aderindo ao catolicismo. Isso não diria nem que é ignorância histórica e teológica, é maldade mesmo, porque qualquer pessoa que estuda sabe que o catolicismo tem também a mesma problemática no seio da teologia católica. Tá? Então, deixar isso claro para os nossos telespectadores e nossos ouvintes a respeito do calvinismo. E eu alerto você que está se iludindo com isso, não entre por esse caminho, porque é um caminho meio complicado e não é muito producente. Eu entendo claramente que o calvinismo é uma heresia, acredito que não seja uma heresia de perdição, ou seja, mesmo a pessoa crendo nesse descalabro, ela pode ser salva. A minha questão é mais periférica, porque essa cosmovisão de Deus gera o ateísmo. E eu me lembro que quando eu estava na faculdade, em 2001 a 2005, fazendo história, eu li Nietzsche. Eu tive que ler Nietzsche. E eu li uns 3 livros do Nietzsche, entre eles o Anticristo. E eu observei que a visão de Nietzsche era bem distorcida da fé cristã e fé protestante, porque Nietzsche era na Alemanha. Então eu fui fazer a minha pesquisa depois, posterior, do calvinismo, porque na faculdade teológica arminiana você não estuda calvinismo, nem mesmo o arminianismo, às vezes você estuda. E aí, quando eu fui estudar o calvinismo, eu entendi que o que Nietzsche criticava não é o cristianismo bíblico ou o arminianismo, que também é bíblico, que é o cristianismo bíblico na minha visão. Na verdade, o que Nietzsche criticava era a cosmovisão calvinista. E isso vai gerar o ateísmo dentro da Europa. A Europa, que há 120 anos atrás era 80% protestante, hoje nós temos uma Europa entregue ao ateísmo, uma Europa abandonada ao ateísmo, 5% de protestantes. Por que isso? Qual é a razão disso? Ao meu ver, essa cosmovisão errada de um Deus que brinca com as pessoas, igual aquele menino pega a lupinha e fica queimando as formiguinhas que ele acha mais interessante queimar. Então esse Deus calvinista seria assim um tanto mimado, tipo aquele Deus que apareceu em Êxodos, lá naquele filme hollywoodiano, aonde eles dão uma visão mais uma visão de baixa crítica, da alta crítica do livro de Êxodo, né? É uma visão da alta crítica. Eles tentam explicar pela ciência o que aconteceu no filme, o que aconteceu no fato, né? O fato do Êxodo, como é que seria de fato o Êxodo, né? Então eles usam evidências científicas e aí eles apresentam aquele Deus lá. Aquele Deus lá do filme é bem parecido com o Deus calvinista, tá certo? Então essa, ao meu ver,
é o grande reverso do calvinismo. Ele gera essa incredulidade, essa revolta, como costumam brincar alguns arminianos. O principal ponto da tulipe não foi colocado, que é sola sortes, ou seja, não é uma coisa lógica, é uma coisa absurda, né? Absal. Então essa é uma questão. Essa é uma questão. A outra questão é que eu trabalho, e quando eu quero mostrar para trazer um calvinista para o arminianismo, ou libertar o calvinista desse embotamento com relação a essa doutrina, o que eu mostro é o próprio calvinismo, de João Calvino. Né? Por exemplo, eu vou lá na Instituta número 3, na página 41 da editora Cultura Cristã. João Calvino fala: porque Deus não criou em igual condição todos os homens, no caso, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para condenação eterna. Olha que absurdo. Continua João Calvino na Instituta. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína de sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Diz mais João Calvino: embora sua perdição de tal maneira depende da predestinação divina, a causa e a substância dela são ambas neles, homens. Portanto, o homem cai porque assim ordenou a providência de Deus. No entanto, cai pela sua própria falha. Então, quer dizer, Deus decreta o pecado do homem, o homem peca e a culpa é do próprio homem. Então, assim, você vai mostrando para as pessoas. Olha que o Boetner, que é um calvinista, fala. Ele diz assim: mesmo a queda de Adão, através dele, a queda da raça, não foi por acaso ou acidente, mas foi assim ordenada no seu decreto. Diz Calvino ainda, voltando agora para o Calvino novamente, na Instituta volume 3, sobre a história de um mercador. Esse mercador, então, ele se perde da sua caravana, ele é achado pelos ladrões que o roubam e o matam. Aí Calvino diz: Deus não somente anteviu esse fato, como assim o determinou. Eu me lembro que os calvinistas ficaram muito bravos comigo, porque quando aconteceu daquela criança que estava tentando atravessar o mar Mediterrâneo e a família dela naufragou e o corpinho do menino foi achado na praia da Grécia, eu peguei a foto da criança e coloquei um comentário embaixo da foto dizendo o seguinte: Deus não somente anteviu, como predeterminou o futuro dessa criança. Então, na ótica do Calvino, aquela família que naufragou e morreu miseravelmente no meio do oceano, e os corpos apareceram lá, entre eles do menino, na praia da Grécia, foi um decreto divino, foi pela vontade, o beneplácito de Deus. Então, quando você começa a mostrar para as pessoas o calvinismo de João Calvino, não o calvinismo enfeitado pelo John Piper, não o calvinismo rebuscado do Paul Washer, não o calvinismo fictício do Dr. Augusto Nicodemos, não esses calvinismos, mas quando você mostra o calvinismo de João Calvino e a assustadora visão que ele tem de Deus e da sua palavra e do seu decreto, as pessoas elas começam a retroceder e a voltar para a Bíblia. E é importante que o nosso telespectador entenda que até o século IV para o século V, essa visão não é achada nos pais da igreja. Eu tenho aqui toda a patrística, eu faço minhas pesquisas nessa patrística, e todos os pais da igreja, tanto que o próprio Spurgeon confessa isso, e o Owen, um outro autor calvinista, também fala isso. Antes do século V, não existia na teologia cristã a cosmovisão calvinista. Ela começa com Agostinho, e é importante notar que eu li o livro todinho do livro de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio, e ali ele combate o estoicismo e ele mostra a relevância cristã do livre-arbítrio. Quando ele se depara com Pelágio, parece que ele restaura o estoicismo, que é o paganismo da época, né? A religião mais potente do paganismo da época. Ele restaura o estoicismo helênico e ele então cria, gera, consubstancia essa cosmovisão do calvinismo, porque Calvino nada mais fez do que beber na fonte que era
Agostinho. Ele cita mais de 400 vezes Agostinho nas Institutas. Então, eu entendo que o jeito mais fácil de mostrar a verdade para as pessoas é mostrando o que é o calvinismo. O fato, tem um artigo no site do CACP que tem o seguinte tema: Conheça o calvinismo pela caneta dos calvinistas. E ali você vai ver que o calvinismo é totalmente desprovido de consenso, de bondade, de piedade, não coloca Deus como um agente piedoso que procura o homem para salvá-lo, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Olha que absurdo, telespectador. O calvinismo nega o centro da Bíblia, do Evangelho, que é João 3,16. Ele nega, porque o Deus calvinista não aceita João 3,16. O verso seria escrito assim na visão calvinista: porque Deus amou os eleitos de tal maneira que a sua graça irresistível salvará todos aqueles que estão predestinados. Esse é João 3,16 na visão dos calvinistas. Então, diante da pergunta, como é que a gente mostra os fatos, não precisa distorcer verdades, não precisa sofismar, é simplesmente pegar o que está escrito em Calvino, pegar o que os calvinistas mais relevantes falaram e mostrar para a pessoa. É uma coisa quase que libertador. E quando a pessoa faz uma analogia entre a Bíblia, a singeleza da Bíblia, né? Você vai ver que não bate com o calvinismo. Eu até brinquei com meus alunos ontem no seminário, lendo, eu acho que é 1 Pedro 1,10 ou 2 Pedro 1,10, onde Pedro fala dos eleitos, né? Aí Pedro diz assim: olha, você que é um eleito, você que é uma pessoa salva por Cristo, trabalhe pela sua eleição para que você não se perca. Então, Pedro, ele não era, anacronicamente falando, um calvinista, mas sim um arminiano. Ele falava que os eleitos, aquela pessoa que foi predestinada, né, os predestinados à salvação, deveriam lutar para desenvolver a sua salvação, porque senão seria em vão e eles se perderiam. Então, né, bem diferente do que ensina o calvinismo. Embora, e aqui eu explico rapidamente esse fato, na cosmovisão arminiana barra wesleyana, porque o arminianismo clássico se aproxima muito do calvinismo. O wesleyanismo é que vai distanciar-se um pouco mais. Tem um artigo meu, aliás, um vídeo meu lá no CACP Vídeos, onde eu explico essa cosmovisão. Na visão arminiana, na visão wesleyana, a ideia é que Deus predestina a igreja, ter uma igreja. Quem vai entrar nessa igreja é livre-arbítrio, né? Essa seria a visão mais bíblica e cristã, ao meu ver, e mais justa, colocando Deus como aquele que amou o mundo, como está em Tito 2,11, né? Que a sua graça é para toda a humanidade, não só para os eleitos. A graça de Deus, ela está difundida em todo o planeta, em todo o mundo. Quando o véu do templo se rasga, essa graça é expandida e é colocada à disposição de todos. Ok? Bem, eu entendo que o calvinismo em si não leva os calvinistas à perdição, tá ok? Eu não acredito que só porque uma pessoa seja calvinista, ela vai para o inferno por causa disso. Eu acredito que não é essa a questão. Embora eu acredite que o calvinismo, levado às últimas consequências, gera um outro Deus que não é o bíblico. O Deus bíblico é aquele que amou a humanidade. O Deus bíblico é aquele que promoveu a salvação a todos. O Deus bíblico é aquele que dá escolha aos homens, permite o livre-arbítrio. O Deus bíblico é aquele que quer ser adorado por amor e não por uma graça irresistível, forçosa, que obriga a pessoa a servi-lo. Então, de certa maneira, quando você leva o calvinismo às últimas consequências, você vai olhar para o Deus bíblico e você não vai enxergá-lo, não vai achar ali no Deus bíblico o Deus calvinista. Você vai ver um outro Deus, tá certo? Não estou dizendo que o calvinismo não serve o Deus da Bíblia. O que eu estou dizendo é que quando o calvinista leva essa visão do Deus que ele crê, as últimas consequências, ele vai ficar diferente do Deus
que as Sagradas Escrituras revelam. Isso é um problema. É um problema para a propagação do Evangelho, é um problema para defesa da fé, porque eu até estava vendo outro dia um livro do Ravi Zacarias, ele falando sobre Deus e defendendo Deus, e ele fala muito claramente do livre-arbítrio. E o Ravi Zacarias se declara um apologista calvinista. Porque quando você nega, e o Dr. Craig fala muito bem isso, quando você nega o livre-arbítrio, não sobra nada para Deus, senão é culpa de tudo. Se o homem não tem livre-arbítrio e ele é obrigado a fazer o decreto, então Deus é culpado, Deus é autor do pecado. Isso é gravíssimo, porque Deus não tem nada a ver com o pecado. Há um outro problema também, que o calvinismo, com seus decretos, coloca Deus dentro do tempo. Ele se esquece que Deus está fora do tempo, Deus é anacrônico. O John Wesley falava que Deus vive no eterno presente, porque ele olha passado, futuro e presente ao mesmo tempo. Então, quando ele mexe no passado, ele já move o futuro, é automático. Outra coisa, no calvinismo, para Deus saber o que vai acontecer amanhã, ele tem que ter determinado isso. Se ele não determinar, ele não sabe. Quer dizer, a presciência, a cosmovisão de presciência é totalmente cega no calvinismo, é obliquada por essa visão. Tá? No arminianismo, no wesleyanismo, não. Deus é livre, ele sabe o futuro, mas ele não precisa decretar todas as coisas, tá certo? Para saber o futuro. É igual o caso do faraó, que 5 vezes no texto de Êxodo fala que ele foi endurecido, e 5 vezes fala que ele endureceu o seu próprio coração. Né? Mas o engraçado é que alguém outro dia fez uma pergunta para um calvinista, ele ficou bastante embaraçado. Se Deus decretou o faraó para poder fazer o que fez, por que depois do decreto ele ainda veio e endureceu o coração do faraó? Teria Deus alguma dúvida que o seu decreto não ia ser cumprido? Então, quando a gente começa a pensar, porque quando você vai para a Bíblia, quando você analisa a Bíblia, quando você vê o Evangelho de Jesus e você vai para o Calvino, você fala: opa, é um outro Evangelho. É um outro Evangelho. As Institutas é um outro Evangelho. Não tem nada a ver com a graça de Deus e com a salvação de Jesus. Então, assim, o que eu apelo para as pessoas que estão nos ouvindo é que elas se apeguem com Cristo, que elas se apeguem com a graça de Deus, que elas se apeguem com a verdade do Senhor e que elas vivam a simplicidade do Evangelho. Muito cuidado com essas conjecturas, com essas elucubrações malucas que existem por aí, tá certo? E que a gente possa viver em paz, no sentido de pregar o evangelho a toda criatura, de viver uma vida de santidade, uma vida piedosa, uma vida realmente de entrega no altar do Senhor, porque isso é relevante, tá certo? E eu acredito que o calvinismo não prosperará no Brasil, essa é a minha esperança, mas sim um evangelho mais maduro, nessa frição que está tendo entre o neopentecostalismo e a visão reformada, que nós possamos encontrar aí um meio termo, um equilíbrio, que os pastores, principalmente os pentecostais, possam ser pregadores mais zelosos da palavra, que os neopentecostais se voltem mais para a Bíblia e que os calvinistas, em nome de Jesus, possam ser mais moderados, né? Aceitar, como eles mesmos falam, o mistério de Deus diante de todos os fatos, que realmente há muita coisa aí que nós não temos como filosofar ou teologar sobre. Então, ter humildade para contemplar tudo isso e fazer o mais importante, orar um pelos outros e pregar o evangelho a toda criatura e a todos os brasileiros. Tá bom? Um grande abraço, foi um prazer estar aí dando esses esclarecimentos e qualquer informação mais acurada, entrem no nosso site www.cacp.org.br.